Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um vídeo aqui na plataforma e esse vídeo nós vamos trabalhar com poluição das águas, um assunto muito importante e que serve de roupagem para abordagem de diversos conteúdos da química, física e biologia. A essa altura do campeonato, você já sabe muito bem qual é a importância da água, seja por questões de saúde, meio ambiente, economia, sociedade, ou seja, diversos fatores aí envolvidos com a água. Então a questão da preocupação com a qualidade das águas é algo de extrema importância. A gente vai ver nesse vídeo um pouquinho da abordagem técnica sobre esse tema, que não é para vocês ficarem aí grilados, eu vou ter que decorar nomes muito específicos, como eu vou ter que saber o que é uma fonte pontual, uma fonte difusa. Calma, relaxa, fica de boa que eu estou trazendo essa visão para que vocês possam aproveitar os conteúdos relacionados com esse tema da melhor forma possível. Então, nós temos com relação aos tipos de fontes de poluição, 4 tipos: as atmosféricas, pontuais, difusas e mistas. Um exemplo de cada um para vocês entenderem esse tipo de classificação com relação aos tipos de fonte. As fontes atmosféricas são aquelas que vão estar relacionadas com a questão da emissão de poluentes para a atmosfera e como isso se relaciona com a questão das águas. Nós temos o caso clássico de uma indústria emitindo óxidos de enxofre para a atmosfera que vão estar relacionados com a temática da chuva ácida. E a chuva ácida, ela pode interferir, por exemplo, no pH da água de um determinado lago e isso pode acarretar a mortalidade de peixes. Agora, com relação às fontes pontuais, como o próprio nome já diz, isso está relacionado com pontos específicos. Um exemplo clássico é a estação de tratamento de esgoto. O local em que o esgoto é jogado é justamente uma fonte de poluição, o quê? Pontual. Você sabe onde é e automaticamente o controle desse poluente vai ser mais fácil, porque você sabe onde é, você sabe o que está sendo jogado. E com relação às fontes difusas, é meio que o contrário das fontes pontuais. Ou seja, existe uma certa aleatoriedade onde está acontecendo a emissão dessa poluição. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, vamos supor que eu tenho um caminhão transportando, sei lá, um determinado produto químico. Aí existe um acidente e aí aquele produto químico é jogado no meio ambiente, aí aquilo ali vai acabar desembocando em um determinado rio. Então percebam que existe uma certa aleatoriedade e automaticamente a gente tem a classificação de fonte difusa na emissão desses poluentes. E mistas, como o próprio nome já diz, cara, tem um pouquinho de cada coisa aqui. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês cara, o que isso tem a ver com os conteúdos que a gente estuda? Cara, eu posso pensar, por exemplo, no caso da química, que é o que eu dou aula, cara, vamos supor que você tem um acidente envolvendo um caminhão com um determinado produto, um ácido sulfúrico da vida. Cara, você vai ter uma necessidade de saber qual é o tipo de produto que você pode jogar nesse ácido sulfúrico visando neutralizar. Cara, aí você vai lá, realiza cálculos estequiométricos, tá vendo? Os vestibulares podem cobrar sim, inclusive já caiu isso em outros tipos de vestibulares. Você pode ter, por exemplo, a química abordando a questão de chuva ácida, falando de pH, alguma coisa do gênero. Então, essas matérias estão relacionadas com esses tipos de fontes de poluição. Agora, com relação aos poluentes, a gente tem a poluição dividida em poluição química, física e biológica. Facinho de entender. Cara, exemplo de poluição química, o famoso caso do DDT, o diclorodifenil tricloroetano, que era um pesticida utilizado há muito tempo atrás, que estava relacionado com a bioacumulação e tal, uma série de problemas na cadeia alimentar. Então, se por exemplo você tem um determinado agricultor que utiliza o DDT, que não pode ser utilizado, é proibido, mas o cara vai lá, utiliza, você tem a poluição química dentro dessa abordagem. Agora, com relação à poluição física, a gente pode pensar, por exemplo, você tem uma determinada indústria, uma refinaria, uma usina termoelétrica, algo do gênero, que é utilizado água para o resfriamento. Aí, vamos supor que você tem água quente sendo jogada em um determinado rio.
pô, você vai ter uma alteração da temperatura da água dentro desse rio. Então, isso daí é um exemplo de poluição física. E aí a gente sabe que a gente pode ter abordagens de conteúdo como, por exemplo, caraca, a quantidade de oxigênio dissolvido. Aí a gente trabalha com a solubilidade de gases em água. Aí tem aquela leizinha que é, olha, o aumento da temperatura reduz a solubilidade de gases em água. Ou seja, abordagem do conteúdo de química e de física. Agora, com relação à poluição biológica, o caso do esgoto é clássico. Você vai ter bactérias ali e aquelas bactérias vão estar poluindo o meio ambiente. Agora, a gente tem uma caracterização das fontes de poluição. E aqui, quais são as fontes de poluição? Você tem o esgoto doméstico, depósitos de lixo, mineração, agricultura, indústrias, navegação, queima de combustíveis fósseis. E isso, cara, vai se conectar com vários outros conteúdos. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Cara, no tópico de mineração, olha só que parada doida. Você tem uma determinada barragem. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Essa barragem estoura e de repente você tem a emissão de um determinado metal tóxico que vai estar lá em água. Aí você tem que fazer cálculos de concentração para ver se aquela água está dentro de um limite, né, que é aceitável para determinado poluente ou não. Então entram os cálculos de concentração envolvidos com a temática de soluções. Ah, você tem, por exemplo, na questão de depósitos de lixo, você pode ter aquelas questões mais interdisciplinares de química com biologia, falando alguma coisa relacionada com reciclagem, coisas que, por exemplo, o Enem adora abordar, né? Agora, a gente tem fatores que afetam o comportamento dos poluentes, uma vez que ele vai ter lá contato com a água. Por exemplo, a questão da diluição, tá vendo o assunto da química? Você tem a questão da hidrodinâmica, a presença de luz, gravidade relacionada com a física. Você tem a ação microbiológica relacionada, inclusive eu falei aqui nos poluentes de origem biológica. Você tem a questão da temperatura. Então existem todas essas vertentes relacionadas com o que a gente está trabalhando. Porém, eu selecionei para vocês algumas coisinhas bem legais para a gente discutir, que são os parâmetros indicadores da qualidade da água. Bom, galera, agora a gente vai começar a falar de alguns parâmetros indicadores da qualidade da água. São vários parâmetros, a gente vai falar de algum deles assim de uma forma mais rápida e outras eu vou explicar para vocês que eu acho aí que vale a pena. E esses parâmetros, eles estão presentes aí nas legislações ambientais, tá, galera? Então, esses parâmetros, eles se dividem em parâmetros químicos, físicos e biológicos. Os parâmetros físicos e biológicos são pouquinhos e a gente vai discutir primeiro, tá? Depois a gente fala dos químicos, que são vários. Então vamos lá. Com relação aos parâmetros físicos, nós temos 3, que são bem simples. O parâmetro de cor, o parâmetro de sabor e o parâmetro de odor. Com relação aos parâmetros biológicos, a gente vai ter somente um, que é a quantidade de coliformes fecais que está presente na água que você está analisando. Agora, com relação aos parâmetros químicos, aí segura que tem um monte. Você tem o parâmetro do pH, né, que você vai ter a ideia se a água está ácida, neutra, alcalina, e aí você vê se está muito ácida, pouco ácida, muito alcalina, pouco alcalina. O outro parâmetro é o oxigênio dissolvido, né, que consiste basicamente na quantidade de oxigênio que vai estar presente na água, e aí com isso você pode ter uma ideia, por exemplo, da presença de vegetais fotossintéticos, presença de matéria orgânica, né? Então a gente sabe que o oxigênio dissolvido na água ele é importante para os organismos aeróbicos, né? Outro parâmetro utilizado é a DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que inclusive já caiu em uma versão do Enem, que foi o Enem 2010, essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? O enunciado rapidinho ali, quem por acaso quiser depois dar uma olhada na questão, depois dá um pause no vídeo e dá uma olhada nessa questão. Mas enfim, a DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, nada mais é do que
a quantidade de oxigênio que é necessária para você conseguir oxidar a matéria orgânica que é biodegradável e que está presente na água, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir com outro parâmetro que é meio que parecido, né? Que é a DQO, que é a demanda química de oxigênio. A demanda bioquímica, a gente está pensando na matéria orgânica biodegradável. A demanda química, você pega tudo que é oxidável a nível de matéria orgânica e inorgânica, tá? E aí você tem outro parâmetro, né, que é com relação aos compostos nitrogenados e com relação ao tipo de composto nitrogenado que você tem na água, você consegue ter uma ideia de como está o estágio de poluição da água que você está analisando. Só um exemplo, se você tiver uma grande quantidade de amoníaco, você sabe que está no estágio inicial, né? Que é a forma mais tóxica. Se você tiver, por exemplo, o nitrogênio sob forma de nitrito, está no estágio intermediário. Enfim, esses são alguns exemplos aí com relação aos compostos nitrogenados. Aí outro parâmetro utilizado é o de fosfatos, e essa questão de analisar a quantidade de fosfatos está associado com um processo de eutrofização, né? Que nada mais é do que um fenômeno que vai ser causado pelo excesso de nutrientes, né? E aí você pensa em compostos químicos que são ricos em fósforo e nitrogênio, que normalmente está associado aí pela questão da descarga de efluentes agrícolas, industriais ou urbanos, e isso vai causar a proliferação excessiva de algas que entram em decomposição, aí leva ao aumento do número de micro-organismos que vão deteriorar a qualidade da água ali que está sendo analisada. E um outro parâmetro utilizado é o de óleos e graxas, né? A gente sabe que existe uma preocupação com relação ao descarte, né, de resíduos que contêm óleos e graxas, porque você acaba formando tipo um filme sobre a superfície de água e isso automaticamente vai acabar causando diversos problemas ambientais. Bom, outro parâmetro utilizado são o de detergente. Vocês vão ver em outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Vocês estão vendo agora uma imagem de um problema que teve em 2003, lá em Pirapora, São Paulo, onde esse município acabou sendo atingido por conta de uma espuma que estava lá poluindo o rio Tietê, né, por conta de detergente. Então a quantidade de espuma foi tão grande, mas tão grande, que teve acabando tendo uma invasão de espuma lá na cidade, né? Outro parâmetro é a quantidade de arsênio, né? A gente sabe que os compostos de arsênio são altamente tóxicos, né? A pessoa que está postas a doses relativamente altas acabam podendo ter a sua saúde prejudicada porque eles são venenosos e carcinogênicos. E outro parâmetro utilizado é o de compostos sulfurosos, que aí você tem a quantidade de sulfetos e sulfatos, tem também o parâmetro de fluoretos, cloretos, presença de pesticidas. Outro parâmetro é o de resíduos, que basicamente está associado aos materiais sólidos suspensos aos elementos dissolvidos na água, presença de metais pesados como o cádmio, o cromo, o mercúrio, níquel, chumbo, cobre, zinco. Então esses são os parâmetros que eu selecionei aí para a gente poder discutir nessa aula. Então agora a gente vai falar o que esses poluentes fazem aí nos meios aquáticos, quais são os seus efeitos. Algum deles que vale discutir é o de eutrofização, que eu já comentei aí com vocês. O outro é o de floração nas águas, que é uma preocupação que se você tiver um grande aumento da população de vegetais na água, você vai acabar causando a redução da passagem da luz. E aí você vai prejudicar uma série de outros organismos, né, os micro-organismos. Outro problema, que é claro, né, a questão da transmissão de doenças, aí você pega hepatite A e B, disenteria, meningite, cólera, febre tifoide. Outro problema, que é a hipóxia, que vai acontecer quando você tem a quantidade de OD, né, o oxigênio dissolvido, você está baixo, e com baixa concentração de oxigênio dissolvido, você vai acabar automaticamente causando danos nos organismos que estão presentes ali naquela água. Bom, então essa é a nossa discussão sobre a questão da poluição da água. Fiquem ligados aí que a sequência de aulas são de assuntos de química relacionados com tudo isso que a gente discutiu nesse vídeo. Bom, então é isso, galera. Um mega abraço e até a próxima.